Olá galera, tudo certo? Rapaziada, nós estamos aqui, professor Hélio, para termos mais uma aula de Química, tudo bem? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a questão da origem, da história do átomo, beleza? Como que houve a compreensão disso. Nós temos o seguinte, a origem da palavra átomo ela é bem antiga, em torno de 470 a.C. Pode-se até coloquei aqui brincando, átomo de hélio, né? Professor Hélio. Pode-se dizer que o átomo é um velhinho de quase 2.500 anos. Átomo vem do grego, que significa não, e tomo, né, divisão. É um cara sem divisão, porque acreditava-se que o átomo não tinha divisões. Beleza? Demócrito, vamos falar um pouquinho sobre o pessoal, como é que eles viram a visão de átomo, né? A ideia de Leucipo e Demócrito, 478 a.C., é uma teoria baseada apenas na intuição e na lógica. Eles não fizeram nada de pesquisa, nenhum experimento químico, nada, tudo bem? O professor Demócrito era discípulo, né, de Leucipo, e Leucipo defendia a ideia de que toda a matéria era formada por partes minúsculas. Ele afirmava então que se você pegar uma estrutura, uma matéria e quebrar em partes cada vez menores, vai chegar a uma parte indivisível que não dá mais para quebrar. Então você tem o átomo. Tudo bem? Pense assim, como será que vamos dividir o átomo? Então, imagine que para Leucipo e Demócrito, professor, você vai dividir a matéria em partes cada vez menores e você vai chegar no átomo. Tudo bem? O Empedocles, professor Empedocles, 490 a.C., ele se preocupava com a constituição da matéria. Ele afirmava que tudo que existe é resultado de 4 elementos básicos, né? O fogo, a ar e a água e a terra. Esses 4 componentes aí originavam tudo. O Aristóteles, ele adotou o modelo de Empedocles e expandiu, essas propriedades aos diversos tipos de átomos. Por exemplo, professor, ele fez o seguinte: um átomo tipo terra seria seco e frio, ou seja, professor, entre a água e o ar nós podemos ter a umidade, né? Professor, entre a água e a terra, por exemplo, professor, entre esses dois fatores existe uma condição entre eles, pensamos assim, ok? É possível transmutar, pensamos assim, ok? Professor, já John Dalton, aqui já foi o primeiro experimento onde houve, por exemplo, a parte já um pouco de instrumentação química, né? Saiu um pouco da intuição, saiu um pouco da lógica e entramos na parte química. Professor John Dalton, ele propôs pela primeira vez teoria atômica com bases experimentais. Como assim, prof? Ele defendia que os átomos são maciços e contêm uma forma esférica. Até o experimento dele ficou conhecido como, né, o modelo do átomo dele é a bola de bilhar. Mas, professor, por que bola de bilhar? Olha aqui, realmente uma bolinha, né? Uma bola de bilhar. Professor, átomos do mesmo elemento são iguais. Como assim? Átomos de hidrogênio são todos iguais, ok? Átomos de elementos diferentes são diferentes, né? Aí você olha, o átomo de hidrogênio, olha aqui que legal. De oxigênio, professor, diferente de hidrogênio, que é diferente do átomo de bromo, ok? Prof, os compostos são, segundo o nosso amigo Dalton, né, o John Dalton, professor, os compostos são formados por número fixos de átomos de seus elementos químicos constituintes. Como assim, prof? Meu querido, é muito simples. Água, ela é água aqui na Terra e ela é água lá em Marte. Ou seja, água H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio, é H2O aqui na Terra e é H2O lá em Marte, em qualquer espaço. Só se eu colocar o outro oxigênio, eu já não vou ter mais água, ok? Eu vou ter um peróxido de hidrogênio, uma água oxigenada. Então é necessário, professor, um número fixo de átomos, tudo bem? Prof, olha lá. John Dalton também fez uma classificação sobre as substâncias, né, a partir desse modelo de partículas, de esferas que ele fez. Substâncias podem ser classificadas em substâncias simples e compostas, onde as simples são formadas por átomos iguais. Olha o exemplo aqui, olha, o átomo de oxigênio, o gás oxigênio, perdão, formado por 2 átomos de oxigênio, e a molécula de gás carbônico, formado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. É uma molécula composta, uma substância composta, formada por átomos diferentes. Tudo bem? Prof, a teoria atômica de John Dalton possibilitou explicar melhor
possibilitou clarear um pouco melhor a ideia, professor, de Louis Proust, que fala sobre a lei da composição constante, que defendia com sucesso a composição constante como assim? A água na Terra é H2O, a água em Marte também é H2O. Tudo bem? Outra coisa, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação de massas. Como assim, professor? A quantidade de massa presente nos reagentes é a mesma nos produtos. E lá o nosso amigo Dalton preservou isso. Tudo bem? Ele conseguiu demonstrar que mesmo que haja um rearranjo molecular, a quantidade de átomos presentes nos reagentes é igual aos produtos. Tudo bem? Isso acabou explicando melhor essas teorias. Professor, a representação dos átomos, dos elementos químicos. Os símbolos utilizados por Dalton para representar os elementos químicos que ele conhecia era muito semelhante ao da alquimia. Tudo bem? Porém, cada átomo possuía um símbolo próprio e a fórmula de uma substância era representada pela combinação de símbolos. Como assim, prof? Imagine assim, ó, o carbono, né, e o oxigênio. Beleza? O carbono ele era pretinho assim, e o oxigênio só uma esfera desenhada. Professor, a união de carbono e 2 oxigênios formando o gás carbônico era a combinação desses símbolos, olha. Tudo bem? Prof, as representações propostas não eram muito claras, nem fáceis de escrever. Okay? Como assim, prof? Os desenhos, né, que o nosso amigo Dalton utilizou para representar os símbolos não eram de fácil, não era claro para poder se reproduzir. Então, houve-se uma preocupação para poder reformular isso. Então, nós temos o seguinte, o químico sueco Berzelius, que a gente chama, sugeriu representar elementos químicos por letras e suas proporções nas substâncias por números. Berzelius propôs a representação dos elementos químicos utilizando a letra inicial maiúsculo, né, do nome em latim. Para elementos com a mesma letra inicial, utilizaria-se uma letra minúsculo, tudo bem, professor? Uma segunda letra minúscula. Olha aqui como é que ficou. O nosso amigo Dalton, nós temos o ouro, a prata e o ferro. Símbolos alquímicos, né? Olha, o nome em inglês, né? O que o nosso amigo Dalton acabava usando para representar um pouco. Prof, o Berzelius, olha, o nome latim, né? O ouro é aurum, então AU. Professor, a prata, argentum, né? Então AG. Ele pegou o nome em latim, utilizou o primeiro nome com letra maiúscula e se houvesse a necessidade de uma segunda letra, ele colocaria uma segunda letra em minúscula para poder identificar o nosso elemento. Tudo bem? Prof, para a gente poder concluir essa aula, esse é o primeiro capítulo da apostila de Química, né? Do módulo 4. Tudo bem, professor? Olha lá. Considere o sistema a seguir em que os átomos são representados por bolas. Tudo bem? Professor, em relação à imagem, podemos afirmar que ela apresenta. Aí você fala, professor, esse modelo de Dalton da bola de bilhar serve até hoje? Serve. Claro que nós temos um conhecimento mais avançado de átomo hoje. Porém, meu lindo, nós utilizamos esse modelo de átomo, de esferas, para representar o modelo de partículas até hoje. Ok? Então, olha lá, tem 21 átomos aqui? Não, não tem 21 átomos. Né? Se a gente for 21 átomos, nós não vamos ter. Tem 6 substâncias? Nós temos aqui igual, olha. Tá? Então, nós temos uma, né? Nós temos 2, nós temos 3, nós temos 4 substâncias. 5 moléculas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. 4 elementos químicos diferentes? 1, 2, 3, 4, elementos químicos não, nós temos 4 moléculas. É uma mistura? Professor, se você observasse que é uma mistura, nós temos aqui esses dois com esse aqui, realmente nós temos uma mistura de moléculas, olha. Então nós vamos ter uma mistura. Tudo bem? Então, para nós podermos encerrar, professor, letra E, e a realizar as atividades do capítulo 1, né, da página 5, e os exercícios 1 ao 4, tudo bem? Está marcadinho na bonitinho para você. Joia? E dúvidas, fiquem atentos aos horários de live, ok? Para que a gente possa tirar umas dúvidas de vocês. Essa não é minha cachorra não, tá bom? Mas eu achei legal e coloquei para vocês. Grato pela atenção, um beijão, tchau, tchau.